Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu estou aqui com a segunda parte do vídeo de desenhos curtos do Cartoon Network. Muita gente gostou, muita gente comentou, então eu resolvi hoje mesmo trazer a segunda parte para vocês. E será que ainda teremos uma parte 3? Deixe aqui nos comentários caso tenha algum desenho que eu não mencionei na parte 1 e nem na parte 2, porque aí eu posso fazer uma parte 3 depois compilando mais desenhos curtinhos do Cartoon. E agora, bora para o vídeo! Eu confesso que eu não me lembrava muito desse desenho curto, mas eu resolvi colocar aqui porque eu vi que muitas pessoas também já tinham assistido e se lembravam dele, que é o Mixels. Mixels é uma série de animação curtinha que foi uma coprodução entre os Estados Unidos e a Dinamarca. A série foi produzida pela Lego Group e pelo Cartoon Network Studios, estreando no Brasil no dia 24 de fevereiro de 2014. E os Mixels, eles são criaturinhas que podem se misturar e combinar um com o outro em enredos criativos e inesperados. Confesso que eu não conhecia muito o universo dos Mixels, mas até onde eu entendi, eles vivem em tribos diferentes e cada tribo tem esquemas de cores diferentes. E aí eles podem se misturar, se combinando em dois Mixels, e também eles podem se misturar no modo máximo, que é quando a mistura contém 3 Mixels, e também tem um modo chamado Merp, que é quando a mistura não dá certo. E a história também conta com os vilões, que são os Nixels, que são as criaturas sem cores lideradas pelo Rei Nixel. Mixels! Disponível para venda a partir de hoje. Vão comprar! Despachado! Quem colocou esse buraco aqui? Faz um mix e conserta isso. Esse aqui também é um clássico do Cartoon Network antigo dos anos 90, e quem pegou essa época vai se lembrar da Joaninha dos quadros. Só que calma, esse desenho não era tão inocente assim. O que dizem é que não foram exibidos todos os episódios do Cartoon Network. Isso porque praticamente quase todos, ou boa parte deles, tinham piadas bem obscenas. O que não seria um problema se fosse exibido no Adult Swim, bloco de desenhos adultos, mas não, eram exibidos na programação normal da emissora. E assim, nem tem como eu colocar alguns aqui porque o negócio é obsceno demais. Rapaz, a Cartoon Network do Velho Testamento era bem poucas ideias, hein? Como é que eu posso explicar aqui? Geralmente, quando no quadro tinha uma mulher toda despida ou um homem despido, e isso acontece em vários episódios, a Joaninha tem atitudes bem obscenas. Coloca a mão em locais indevidos. E sinceramente, isso aqui eu não achei nem um pouco infantil. Eu não peguei essa época do Cartoon, mas eu acredito que, de fato, eles não exibiram boa parte dos episódios, senão daria um problemão danado pra eles. Se você pegou essa época, comenta aqui se você se lembra de alguma coisa, se você se lembrar de alguma parada bizarra que exibiram aí sem querer. Mas assim, né, eu acho que exibiram os episódios mais light, né, que não tem tanta coisa obscena assim. E não é só eu que falo isso, mas algumas pessoas de outros países da América Latina também falam a mesma coisa. E na verdade, essa Joaninha é uma personagem de quadrinhos criada pelo francês Marcel Gottlieb. E ela aparece pela primeira vez na revista semanal juvenil Pilote, na série humorística Rubrique à Brihac. Devo ter falado tudo errado aqui, mas enfim. E aí lá em 1995, a Joaninha virou uma série animada de 65 episódios que continham cada um 46 segundos, que apresentava a Joaninha diante de diversas obras de arte, onde ela fazia várias caricaturas. Cara, e esse desenho aqui que eu não me lembrava o nome de jeito nenhum. Aí eu ia pesquisar sobre os desenhos da Cartoon e nunca me aparecia o desenho desse infeliz aqui que se chama Foots.
Foots é uma série de animação canadense criada por Vadim Capridove, produzida pela Nine Story Entertainment, que conta com a história de Foots, que a cada episódio vive uma aventura bem diferentona. Uma das características do desenho é que ele não tinha falas e todos eles tinham uma veia cômica. Ao todo foram 26 episódios de 3 minutos cada, e na verdade essa série primeiramente era uma animaçãozinha flash. Eles fizeram uma animaçãozinha flash do Foot e colocaram no site da United Future Syndicate, que era o comics.com, lá por volta de 2001, e o desenho se chamava Mr. Foots. Parece que um pessoal gostou dessa ideia. Um tempo depois a série foi escolhida para se tornar uma série de TV, e lá em 2002 já começaram a produção desse projeto, que se encerrou em 2006 e entrou na grade de programação da Cartoon por volta de 2007. Porém, o que poucos sabem é que na verdade eles queriam que o desenho tivesse uma duração maior, tivesse falas, um roteiro mais completo. E existem alguns roteiros de episódios do Foots produzidos por Andrew Nichols e Darryl Vickers que também não saíram do papel. E você se lembra desse desenho? Eu achava ele mais ou menos, mas até que dava pra aguentar um pouco enquanto a gente aguardava os próximos desenhos. Esse aqui é o clássico do clássico dos clássicos. Se você teve infância nos anos 2000, você deve se lembrar do TWF, a luta de polegares, que também já teve uma exibição na Rede TV, mas também já foi exibido no Cartoon. TWF, Federação de Luta Livre de Polegares. É isso, vamos para o ringue. O super-herói. E nesse canto pelos negócios, ele é tão mal quanto eles, é o maligno. Essa série começou a ser produzida lá por volta de 2006 e exibida lá no final dos anos 2000, com um total de 5 temporadas. Porém, as temporadas que nós mais conhecemos é da primeira até a quarta. Isso porque a quinta temporada ela é bem recente, e no desenho nós temos os personagens que fazem parte de dois grupos, os Dexteras e os Sinistras, que eram os vilões que lutavam pelo TWF Luta de Polegares. E por incrível que pareça, essa série tem toda uma história e é bem interessante, mas aqui eu só vou resumir um pouco pra vocês, beleza? A TWF era uma federação liderada pelos mais antigos polegares sábios, tendo Newt Knuckle como presidente. Tava tudo muito bom, até que chegou um lutador novato, que era chamado de Paintball Skull, que queria um lugar de destaque no TWF, mas ele queria isso sem cooperar com nada, né? Inclusive ele não demonstrava respeito com os lutadores mais velhos, como o Newt Knuckle e até mesmo o Coronel Cossack, que é um dos comentaristas da TWF, né? O Paintboy ficou revoltado porque o seu pedido foi negado, e aí mais tarde ele se rebatiza como Senador Skull e acaba se rebelando contra o TWF. Assim ele cria o seu grupo, que são chamados de Sinistras. Eu acho que é assim que era na dublagem, porque é bem difícil encontrar esse desenho dublado, pra falar a verdade. E os Sinistras queriam não só dominar o TWF, como o mundo. Então, para evitar tudo isso, tem um grupo de lutadores, que são os Dexteras, que estão lá para defender a luta de polegares. Bem resumidamente é essa a história, e dizem que em 2019 essa série ganhou um reboot. Eu nem sabia disso, porque pra mim o que eu conheço é aquela clássica série que passava no Cartoon e que passava na Rede TV. Se você já assistiu esse reboot aqui, se é bom, se não é tão bom assim quanto o clássico, comente aqui embaixo. E olha, vai ser muito bacana quando encontrarem essa série aqui inteira completa, dublada em PTBR, porque a dublagem era muito boa. Quer uma coisa maldosa? Vou mostrar a você. Pode tentar, parceiro. Excelente! Inacreditável! O Maligno segue para as finais do campeonato. Vejo vocês no próximo programa, fãs do TWF. Até lá! Esse desenho aqui tava tão esquecido, eu nem sabia que eu tinha assistido. Foi quando eu assisti um episódio que, de repente, eu me lembrei que eu já tinha me deparado com isso no Cartoon. Vocês se lembram do Marvo, o Frango Maravilha? Desenho
curtinho que passava nos comerciais lá por volta de 2010. Marvel The Wonder Chicken é na verdade um personagem de histórias em quadrinhos britânicas de uma revistinha chamada The Dandy, e o Marvel começou a aparecer em tirinhas lá por volta de 1990 até meados de 1999, e depois ele retorna no final dos anos 2000 como um projeto pra TV, que são esses desenhos curtinhos que a gente assistia no Cartoon. Tanto na série quanto na tirinha, o Marvel não fala nada, contém apenas algumas onomatopeias. E a série animada teve estreia em 2010 com 51 episódios. Eu acho engraçado que essas séries curtinhas, a gente tinha a impressão de que era 1 episódio, 2 episódios, 10 episódios, pouca coisa. Mas aí a gente vê realmente que são muitos episódios, né? Boa parte delas tem aí cerca de 52 episódios. É bastante coisa. E o Marvel fazia vários desafios, né, em cada episódio. No final, tudo sempre acabava com aquele tadá. E essa era a graça do desenho. Era ver o Marvel passando por vários desafios e no final acabava tudo bem. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Teremos, eu acho que mais uma parte, porque tem alguns desenhos ainda que merecem ser mencionados aqui. Se você se lembra de mais algum que não foi mencionado nem na parte 1 e nem na parte 2, comente aqui. Pode ser da era anos 90, anos 2000, ou até mesmo o mais recente. Pode comentar aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!